capítulo de número 6, eu vou ler do versículo de número 7 até o versículo de número 11, e depois do versículo de número 16 até o versículo de número 23. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 7 até o versículo de número 11. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel, capítulo de número 6. Localize, por favor, o versículo de número 7. Glória a Deus. Quantos encontraram? Digam amém. Eu vou ler e você vai acompanhar em sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Versículo de número 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Curve, por favor, a sua cabeça. Querido Deus, graças te damos por estarmos em tua casa e na tua presença, e mais uma vez nos debruçarmos sobre a tua palavra, Senhor, para juntos nós aprendemos mais e compreendemos as tuas verdades. Ó Deus, eu te peço mais uma vez que por graça e misericórdia
o Senhor fale conosco nesta noite. Senhor, inspira as minhas palavras, para que venha tocar no coração dos teus filhos, e eles saiam daqui transformados pelo poder da tua palavra. Senhor, esta é a minha oração, porque de mim mesmo eu não tenho, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, mas o Senhor sabe, o Senhor tem, o Senhor pode, o Senhor também consegue. Portanto, ó Deus, eu te peço mais uma vez, fale conosco, pois precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Tome, por favor, o seu assento. Meus irmãos, hoje nós lemos um texto que é um dos textos mais clássicos e conhecidos do livro do profeta Daniel. Sempre que nós mencionamos esse personagem bíblico, é quase que automático nós lembrarmos desse episódio aonde esse servo fiel, ele sobrevive depois de ter sido lançado em uma cova com alguns leões. É um texto clássico, é um texto conhecido desde a classe infantil. As crianças já têm acesso a esse episódio e conhecem os pormenores dessa história. O interessante é que quando nós olhamos para esse texto, e apesar dele ser um texto bastante conhecido, sempre há alguma coisa nova que nós descobrimos ao fazermos a leitura dele. Às vezes, pelo fato de nós conhecermos a estrutura da história, nós não investimos muito tempo na análise, naquilo que o Senhor Jesus disse para nós fazermos, que é examinarmos as Escrituras. Mas hoje, talvez a gente não traga muitas informações diferentes, mas eu tenho como proposta fazer você olhar para esse texto e daqui nós extrairmos algumas lições para as nossas vidas. Nós estamos inseridos em um texto que ele está num recorte da história muito dramático para o povo de Deus. Quando você lê o livro do profeta Daniel, você precisa compreender que o povo de Israel, ele está cativo, ele está envolvido em um cativeiro que nós conhecemos como cativeiro babilônico, e com uma palavra vinda do profeta Jeremias, que eles passariam 70 anos subjugados naquele cativeiro. O cativeiro babilônico era resultado de uma insistência que o povo tinha passado pela parte de Deus, no sentido de levantar profetas para alertar o povo acerca dos pecados que o povo judeu ou o povo de Israel vinha cometendo ao longo da história. Deus dá sempre uma oportunidade para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e consequentemente mudamos de vida. No entanto, quando essas coisas não acontecem, quando Deus fala e nós não ouvimos, quando Deus fala e nós ignoramos, quando Deus adverte e nós simplesmente desprezamos as palavras de Deus, existe sempre uma consequência. E o cativo babilônico é esse tempo que nós vamos ler todo o conteúdo profético do livro de Daniel. Então não se esqueçam, Daniel não está em Jerusalém, Daniel não está dentro do templo, Daniel não está envolvido dentro do contexto do seu povo. Diferente disso, Daniel é levado cativo junto com outros príncipes de Judá, é extraído da sua família, é extraído do seu contexto cultural, e ele precisa ser transportado, exilado e levado cativo até a Babilônia,
A Babilônia era uma nação pagã, era uma nação que tinha muitos deuses, que não conheciam a palavra de Deus, que não conheciam a lei de Deus. Eles cercam Jerusalém, eles sitiam aquela cidade, eles fazem com que a cidade de Jerusalém passe por uma crise intensa, e de lá ele vai extrair o melhor. Ele vai pegar jovens sem defeito, jovem perfeito, jovem preparado intelectualmente, sábio, conhecedor de algumas ciências, e que também tinham capacidade para poder estar na presença do rei da Babilônia para servi-lo. Dentre esses jovens está Daniel. Então Daniel não está dentro do seu contexto, Daniel não está dentro da sua realidade cultural, Daniel não faz parte dentro desse contexto do seu livro, inserido dentro de uma realidade que ele estava acostumado. Não, pelo contrário, Daniel chega na Babilônia, passa um período de 3 anos sendo aculturado, recebendo os costumes, recebendo todo o conhecimento, recebendo todas as instruções. Tentaram inclusive mudar a dieta de Daniel, tentaram impor uma dieta do rei da Babilônia. No entanto, é a primeira vez que Daniel se manifesta e se posiciona, pedindo para que ele não se contaminasse com o manjar do rei e também com as suas bebidas. Então, nós vamos perceber que esse livro de Daniel é um livro inserido dentro de uma realidade completamente diferente do seu povo. Daniel está afastado do culto, Daniel está afastado do templo, Daniel está afastado de todo o procedimento litúrgico, Daniel está afastado de todo o seu contexto religioso. No entanto, ele carrega no seu coração o compromisso de honrar a Deus, de servir ao Senhor e de andar nos seus caminhos. No entanto, a vida de Daniel, por força do seu posicionamento, vai progredir. Daniel, ele sai de uma posição de exilado, e quando ele chega no capítulo 5 e capítulo 6 do seu livro, nós vamos perceber que agora Daniel já não é mais um moço que foi exilado, que foi trazido para receber a cultura da Babilônia. Daniel agora já é um líder, Daniel agora já faz parte do governo da Babilônia e consequentemente o governo também dos medos e persas. Daniel agora já é um homem, Daniel agora já construiu uma história, já construiu um legado, Daniel agora já desenvolveu a sua vida de tal forma que ele alcança respeito, ele alcança notoriedade, ele alcança prestígio diante do governo daquele imperador que tinha levado cativo todo o povo judeu. Consequentemente, agora a vida de Daniel é uma vida muito mais arriscada. Daniel já não é mais um homem comum, Daniel já é um homem destacado, é um homem evidente, é um homem importante dentro do seu contexto. No entanto, nós vamos perceber claramente que o contexto onde ele é levado para a cova dos leões é um contexto onde ele está posicionado socialmente. Daniel é um político, Daniel é uma pessoa que faz parte do governo medo-persa ou governo babilônico, e isso vai dar todo o destaque na vida de Daniel. O que me chama a atenção, irmãos, é que a vida de Daniel é uma vida de ascensão, é uma vida de crescimento, é uma vida de prosperidade, é uma vida onde que ele vai crescendo passo a passo. A gente vai vendo Deus agir na vida de Daniel. Consequência do que, amados? Consequência da sua fidelidade a Deus. O que nós aprendemos basicamente com a vida de Daniel? Nós aprendemos que não é o espaço que faz a nossa influência, não é o ambiente que vai nos influenciar. Não, nós que conhecemos a Deus, nós é que somos agentes de influência. Independente de onde nós estivermos, nós temos a responsabilidade de representar o Deus Todo-Poderoso. Logo, nós vamos perceber que Daniel já está dentro de um contexto completamente posicionado espiritualmente. A ascensão, o crescimento, o prestígio, os cargos,
todos os benefícios que Daniel recebia do governo, tanto babilônico quanto medo e persa, não corrompe Daniel. Alguém fala por aí que o dinheiro corrompe, alguém fala por aí que o poder corrompe, alguém fala por aí que a posição corrompe. Tem gente que é até ousado em dizer, irmão Jocelino, que para você conhecer alguém, basta você dar um cargo ou uma posição para ela. Isso é conversa fiada. A Bíblia não diz isso. Isso é filosofia de boteco. O que a Bíblia diz é que quem tem cargo e é fiel, anda na presença de Deus. Quem tem dinheiro e é fiel, ele anda na presença de Deus. A minha Bíblia diz que o dinheiro, o poder e a posição não corrompe quem é fiel. Então eu quero liberar uma palavra para o seu coração nessa noite. Se você tem promessa de Deus de crescimento e prosperidade, peça a Deus fidelidade nessa noite, porque certamente a boa mão de Deus estará sobre a sua vida. O interessante é que Daniel vai ser lançado na cova dos leões, que é o texto que nós lemos. Mas o que é que está por trás disso? Quais eram as razões ou os motivos que levaram Daniel para a cova dos leões? Nós precisamos olhar para o texto. E a primeira razão que nós encontramos que Daniel é levado para a cova dos leões é porque é uma mudança no governo. Agora já não é mais um governo babilônico. O governo babilônico vai acabar com Belsazar, quando ele recebe o julgamento das mãos de Deus na parede, escrevendo aquela sentença poderosa, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Quando Belsazar recebe aquele escrito na parede, o próprio Deus estava decretando que o reino da Babilônia iria cair. Logo, o reinado ou o império medo-persa iria tomar o reino da Babilônia e, consequentemente, tomaria todos os reinos que estavam subjugados à Babilônia. O interessante é que quando os medo e persas eles tomam o poder, há uma reestruturação, há uma mudança de estratégia, há uma delegação. Na administração, eles chamam isso de gestão descentralizada. Não era só agora o imperador que mandava, existia toda uma estrutura hierárquica, existia uma organização no reino. Se isso não fosse verdade, observe por favor o capítulo de número 6 e o versículo de número 1. O texto diz assim, que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino. Então a província dos medos e persas, agora dominada pelos medos persas, dividiu, chamou 120 príncipes, 120 presidentes, alguém que seria responsável para representar o império da Babilônia. Mas essa não era só essa a divisão. Além dos 120, a Bíblia diz no versículo de número 2 que Dario selecionou para administrar, para gerenciar, para coordenar esses 120 príncipes ou presidentes, 3 príncipes que estariam sobre eles, e entre esses 3 príncipes estava Daniel. Daniel agora é um homem de destaque. Daniel tem uma posição, debaixo do imperador estão os 3 príncipes, e abaixo desses 3 príncipes nós temos 120 presidentes que coordenavam, que governavam as províncias que eram antigamente da Babilônia. Nós vamos perceber aqui que há uma estrutura, e essa estrutura do governo medo e persa, é importante nós observarmos isso. Por quê? O que acontece? Todos esses líderes, todas essas pessoas, eles se exerciam cargo de confiança para Dario. Eles tinham posicionamento. Só para os irmãos terem uma ideia, tem uma tradução que diz
que Dario constituiu sátrapas. O que seria isso? O sátrapa nada mais é do que um protetor do poder. Então esses homens que recebiam um governo, eles protegiam o rei. Qualquer dano que poderia chegar ao rei Medo-Persa, primeiro passaria por esses 120 governadores e depois chegariam nesses 3 príncipes. Então existia aí uma hierarquia. Em cima estava Dario, depois Daniel e mais 2, e depois mais 120, só depois vinha o povo. E aí nós vamos perceber que a primeira razão pela qual Daniel é lançado na cova dos leões é porque essa estrutura estava em crise. Eles estavam observando a vida de Daniel, eles estavam observando a performance de Daniel. Eles olhavam para Daniel e sabiam que Daniel tinha algo diferente. Eles não sabiam um segredo de Daniel, mas eles sabiam que Daniel carregava algo diferente. A diferença e a distinção de Daniel era tão perceptível que o líder, o rei Dário, estava pensando em constituir mais uma posição. E aí ficaria como, pastor? Ficariam 120 líderes da província, ficariam 2 príncipes, ficariam Daniel sobre os 2 príncipes, e acima de Daniel apenas o imperador, apenas o rei da Babilônia, ou rei Medo-Persas. Logo, quando eles perceberam essa distinção, eles começaram a criar uma conspiração. Eles começaram a criar uma conspiração e passaram a observar diariamente a Daniel. Logo, o poder, a fama, a posição e a distinção de Daniel é a primeira razão pela qual Daniel foi levado para a cova dos leões. Eu quero abrir um parênteses aqui. Tudo isso é resultado de visão da terra. Tudo isso é resultado de visão das estruturas mundanas. Por que, pastor Eliel, o senhor está dizendo isso? É um homem que corre atrás do poder, é um homem que corre atrás de posição, é um homem que corre atrás de prestígio, mas o verdadeiro homem de Deus, ele pode até buscar uma posição, ele pode até buscar um prestígio, mas a sua melhor e principal posição é ele estar posicionado diante do seu Deus. Existe pecado no cargo? Não. Existe pecado na posição? Não. O pecado só existe quando a sua prioridade é o seu cargo, é a sua posição, é o seu prestígio, e despreza o chamado e a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero lembrar aos irmãos que houve essa conspiração. E o que esses príncipes, o que esses presidentes, eles começaram a observar? Daniel está se distinguindo, Daniel está se separando, Daniel está fazendo a diferença. E eu reforço aqui dizendo: quem é fiel naturalmente faz a diferença. Você não precisa fazer muito para você se distinguir no trabalho, você não precisa fazer muito para se distinguir lá na faculdade, no curso que você faz, você não precisa fazer muito para você se distinguir na sua família. Para você ser uma pessoa diferente, basta você ter compromisso com Deus de Israel, porque naturalmente o Espírito Santo vai guiar a sua vida e você vai fazer a diferença. Então entendam, senhores, versículo de número 3 diz que o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Imagine isso. Um exilado, imagine isso, um homem desprestigiado, imagine isso, um homem que chegou na região como preso, agora está no caso dele liderar toda a Babilônia. Por quê? Porque a Bíblia diz que havia nele um espírito excelente. Só isso, pastor? Não, a Bíblia vai dizer também, e os próprios príncipes e os próprios governadores constataram uma característica que todos nós precisamos ter. A Bíblia vai dizer que Daniel era fiel a Deus, Daniel era fiel ao seu Deus. Tudo isso é para alegrar o nosso coração nesta noite. Logo, meus irmãos, a primeira razão
pela qual Daniel é lançado na cova dos leões. É por força dessa estrutura. Eles estavam disputando posição. E aí eles pensaram assim consigo: se nós levantarmos alguma razão, se nós encontrarmos algum motivo na vida de Daniel, nós vamos destituí-lo do cargo. O que o rei está pensando em fazer não vai acontecer. Por quê? Porque eles estavam pensando assim: nós vamos encontrar uma razão, nós vamos encontrar um motivo, nós vamos encontrar uma causa para denegrir a imagem de Daniel. E quando nós levantarmos esse podre de Daniel, quando nós levantarmos essa culpa de Daniel, quando nós levantarmos esse erro de Daniel, ele vai produzir no rei uma decepção tão grande, e o rei não vai mexer nessa estrutura. Era esse o pensamento. O detalhe, irmãos, é que eles se organizaram, o detalhe é que eles buscaram, o detalhe é que eles vasculharam, eles pesquisaram, eles armaram, eles fizeram um monte de coisa, mas eles não encontraram nada. O verso de número 4 diz assim: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Eu não sei se você consegue se alegrar com isso, mas é possível, irmão, você ocupar uma posição e se manter fiel. É possível você chegar num status e se manter sem culpa. É possível você alcançar uma posição de prestígio e manter a sua vida em integridade. Agora deixa eu dizer uma coisa: não vai escapar alguém tentar fuçar o teu nome, caçar algum defeito de você, procurar uma situação para te incriminar. Isso não vai faltar para o fiel, e é a segunda lição que nós aprendemos na vida de Daniel. Daniel é fiel, Daniel é sem culpa. A administração de Daniel faz toda a diferença. E eles pensaram consigo: nós nunca encontraremos razões para achar um defeito na administração deste homem. Esse homem é íntegro, esse homem é correto, esse homem é justo, esse homem não dá jeitinho brasileiro, não faz fraude, esse homem anda com integridade. E quando eles observam isso, eles chegam à conclusão: nós não teremos sucesso, nós não acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se nós não procurarmos alguma coisa contra a lei do seu Deus. Isso está registrado no versículo de número 5. Então o que vai lançar Daniel na cova dos leões? Uma estratégia antiga. Eles vão utilizar o judiciário, eles vão utilizar a lei, eles vão utilizar todo o recurso jurídico para lançar Daniel na cova dos leões. Como eles vão fazer isso? Eles fazem uma reunião secreta, eles reúnem os príncipes, eles reúnem os presidentes, é claro, sem a presença de Daniel, e eles vão organizar, eles vão definir o texto, eles vão construir aquele artigo para pegar Daniel. A lei era específica para Daniel, e a conclusão que eles chegaram foi o seguinte: nós vamos chegar e falar para o rei que durante o período de 30 dias, nenhum homem pode fazer qualquer pedido para nenhum Deus, ou para nenhum outro homem, a não ser para o rei da Babilônia, a não ser para o rei dos medos e persas. E aí Dario recebeu aquela informação, e como Dario recebeu uma meia verdade, dizendo que era uma decisão coletiva, que era uma decisão unânime, Dario assina aquele edito, concorda com aquela lei. O problema é que na legislação, no modelo de gestão medo-persa, uma lei uma vez assinada não poderia ser revogada, ela não poderia ser cancelada, ela não poderia ser destruída, ela não poderia passar por nenhum tipo de alteração. A lei era a autoridade acima do próprio imperador. Logo, Dario assina aquele edito, e aí eles vão procurar a ocasião. E o que é interessante, irmãos, nós vamos aqui reforçar para os irmãos, eles criam toda essa situação, eles elaboram esse texto, eles criam essa lei, e quando essa lei é editada, quando essa lei é assinada, quando essa lei é publicada, eles automaticamente, eles vão procurar uma ocasião com Daniel.
Mas Daniel fica sabendo, e eu ouvi isso de um pregador, eu queria dividir com vocês. Daniel não estava na reunião, Daniel não estava quando eles estavam discutindo o projeto de lei, não, mas Daniel fica sabendo. E por que Daniel fica sabendo? É porque uma pessoa guiada por Deus, irmãos, naturalmente ela fica sabendo das coisas. Deus revela, Deus mostra. Quando há uma conspiração, Deus começa a revelar em sonhos, Deus começa a dar visões, Deus começa a levantar profetas. Você sai, vai para um canto, vai para o outro, e Deus começa a te alertar. Sabe por quê? Não há nenhuma conspiração que o Deus Todo-Poderoso não veja. Não há nenhum projeto contra um homem, contra uma mulher fiel, que o nosso Deus não está ali presente, que Ele não está vendo. Daniel não estava presente, mas o Deus onipresente estava vendo a arquitetura, o plano. Eles estavam vendo toda a armação, toda a conspiração, e eu recebo graça para dizer isso. Fica tranquilo, aonde você não está, o teu Deus está. Aonde você não chega, Ele chega. Aonde os teus olhos não vê, Ele vê. Aonde os seus ouvidos não ouvem, Ele ouve. Não há nada escondido do teu Deus. Tranquilize o teu coração, porque o teu Deus tem o controle de todas as coisas. Eu não sei se isso traz paz ao teu coração, mas tem que trazer. Eu conheci um obreiro lá em Uberlândia, ele já tem muitos anos que ele não vive mais lá, mas pensa num homem desconfiado. Ele olhava, e se tivesse alguém conversando, ele já imaginava que alguém estava conversando a respeito dele. Tudo ele achava que estava falando dele. Eu não sei se ele tinha algum desequilíbrio, mas tudo ele achava que a gente estava conversando dele. Se bastasse alguém virar para um lado e conversar com o outro, ele já achava que era a respeito dele. Tem gente que pensa assim. Isso é falta de confiança em Deus. Você precisa descansar na presença do Deus Todo-Poderoso. Hoje o nosso irmão Elci fez a leitura de uns salmos. O Senhor cuida dos nossos inimigos. O teu Deus, o meu Deus, é o Senhor dos exércitos. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Quando ele quebra o arco, ele está dizendo assim: olha, você não vai ser atingido de longe. Quando ele quebra a lança, ele está dizendo: você não será atingido de perto. E quando ele queima os carros no fogo, ele está dizendo assim: olha, os teus adversários não vão te alcançar. Então eu quero liberar uma palavra para tranquilizar o seu coração nessa noite. Você já ficou sabendo, você já ouviu, você já percebeu. Entrega nas mãos do Senhor. O que Daniel faz quando ele percebe que é uma conspiração, Poliana? O que ele faz? Ele vai para a oração. Ele vai para a oração. Observe, por favor. Versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia, ou num dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O que é que nós fazemos quando nós percebemos que alguém está conspirando contra nós? O que você faz? Você tira satisfação? Você vai para o confronto? Você desgasta a relação? O que é que você faz? Daniel, ele recorre ao Senhor. O texto diz que ele volta para a sua casa. Eu vou citar aqui bem rapidinho para você a reação de Daniel, quando ele sabe do decreto, quando ele percebe a conspiração. A primeira coisa que ele faz, ele volta para a sua casa. O que é isso, irmã Larice?
ele vai para um outro ambiente. Ele sai de onde ele está e troca o ambiente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes é necessário você trocar o ambiente. No mundo espiritual você precisa fazer essa leitura. E aí o que ele faz? Ele recorre a Deus, mas primeira coisa, ele volta para a sua casa, ele troca o ambiente. No mundo espiritual nós precisamos considerar que os ambientes são muito importantes. O ambiente fala muito da nossa batalha espiritual, irmãos. Eu não sei se vocês entendem isso. Esses dias nós fomos fazendo uma visita e a pessoa estava possessa de demônios. Ou a gente perdeu aquela sensibilidade de entrar num lugar e saber, não, aqui tem a presença de Deus. Mas tem hora que você chega em alguns ambientes que você percebe que o ambiente está carregado, está oprimido. Então Daniel sabe do edito, ele volta para onde? Para a sua casa. Ele só volta para a sua casa, pastor Liel? Não, ele volta também para o seu ambiente secreto. A Bíblia diz que ele vai para o seu quarto, no andar de cima. Ele abre as janelas como de costume, as janelas direcionadas para Jerusalém, e ele passa a invocar o nome do Senhor. Eu não sei se todos os irmãos sabem disso, mas no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8, lá tem um trecho da consagração do templo. Quando o templo foi consagrado ao Senhor, na gestão de Salomão, o próprio Salomão orientou o povo dizendo: olha, se vocês quiserem voltar e se arrepender, se porventura vocês forem cativos, orem, mas aponte para o local santo, olhe para as janelas, abra as suas janelas e olhe na direção de Jerusalém. Isso que Daniel faz é porque Daniel estava consciente que ele só estava na Babilônia por causa da desobediência do povo de Israel. Então Daniel está cumprindo aqui uma ordenança divina. Ele volta para a sua casa, ele troca de ambiente, ele volta para o seu lugar secreto, ele vai para o seu quarto, para o andar de cima. Ele se isola para buscar a Deus. Daniel não está deprimido, Daniel não está com medo, Daniel está consagrando a sua vida a Deus. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos: tem hora que você precisa buscar um lugar secreto, tem hora que você precisa de um lugar reservado, tem hora que você tem que falar coisas particulares com Deus, só você. É bom você orar coletivo? É bom você orar numa reunião? Mas tem hora que nós precisamos de uma intimidade especial com o nosso Deus. E o Senhor está ministrando isso ao meu coração. Quanto tempo faz que você não reserva um tempo exclusivo para o seu Deus? Quanto tempo faz que você não tira um lugar reservado para Ele? Quanto tempo faz que você não caminha junto com o seu Deus? Não fica no lugar reservado com o seu Deus. E Daniel dá-nos para nós uma lição. Primeiro, ele volta para a sua casa, ele troca de ambiente. Segundo, ele vai para um lugar secreto. E terceiro, ele volta para a sua posição de vitória. O texto diz que quando ele chega no quarto, acima, o que ele faz? Ele se ajoelha, ele se prostra, ele se humilha diante do Senhor. A Bíblia não diz exatamente o que ele está orando, mas a Bíblia diz que ele está numa posição de vitória e de joelho 3 vezes no dia. Ele acorda, ele agradecia. Na parte vespertina, na parte da tarde, ele também agradecia. No final do dia, no início da noite, ele também agradecia. O texto diz que ele dava graças a Deus, orava ao Senhor, agradecia ao Senhor. No entanto, quando os homens chegam, quando ele percebe a visita dos seus opositores, o texto diz que Daniel faz uma oração diferente. Observe, por favor, o que está no versículo de número 10 e 11. Eu vou mostrar isso para vocês.
O texto diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos. E o texto diz que ele orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. No entanto, versículo de número 11: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Tem dia que é dia de você agradecer, irmãos, mas tem dia que você tem que suplicar, que você tem que pedir, que você tem que insistir, que você tem que recorrer com humildade aos pés de Jesus. É isso que Daniel está mostrando aqui para nós. E a Bíblia vai dizer que ele volta, primeiro, para a sua casa; segundo, para o seu lugar secreto; terceiro, para a sua posição de vitória. E ele volta o seu olhar em direção de Jerusalém. As janelas estavam abertas. Ele aponta o seu olhar para Jerusalém, naturalmente para o templo. Ele começa a dar graças, ele começa a suplicar. Daniel faz uma oração completa diante de Deus. Ele pede para o Senhor livramento. E o interessante é que ele agradece enquanto ele aguarda a resposta. Mas ele não saía dos pés do Senhor Jesus. Ele não saía dos pés do seu Deus, mesmo estando numa intensa perseguição, mesmo estando numa intensa batalha, mesmo sabendo que os seus opositores estavam conspirando contra ele, mesmo desgastado com aquela oposição, com aquelas mentiras, porque eles não encontraram razão, não encontraram falhas na administração de Daniel, e eles decidiram dizer para o rei que era de comum acordo aquele decreto. Eles mentiram contra Daniel, mas agora Daniel recorre aos pés do Senhor teu Deus, e ele chega à conclusão que mesmo diante daquela adversidade, o melhor lugar que Daniel poderia estar era aos pés do Senhor. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Daniel decidiu não confiar na sua história, não confiar no seu currículo, não confiar na sua posição, não confiar no seu prestígio que ele tinha com o rei Dario. Ele decidiu colocar tudo isso aos pés do seu Deus, e vai utilizar uma arma poderosa, que é a oração. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, e eu estava dizendo para ela que eu estava me lembrando de uma fase de um pastor antigo. Ele faleceu já, inclusive tem uma rua em Uberlândia que tem o seu nome. E esse pastor antigo dizia para mim: Eliel, se a oração e a palavra não mudar, nada muda. Nada muda. Pastor, mas o senhor conhece profissionais da área da saúde? Conheço. O senhor conhece profissionais da área da psique humana? Conheço. O senhor sabe que existe muita coisa importante nas terapias, sim, especialmente terapia comportamental. Mas o que de fato transforma a vida do homem é a ação poderosa vindo da parte do Espírito Santo. Deixa eu te dizer isso novamente para você. Aquilo que você não consegue mudar, o seu Deus consegue. Aquilo que você não pode, a oração pode. Ora, irmão, nós precisamos nos lembrar disso. Aquilo que nós não conseguimos mudar, a oração muda. E quando a oração não muda a situação, muda a gente. Oh, que coisa maravilhosa! Quando a oração não muda o cenário, muda a nossa maneira de ver. Quando a oração não muda a circunstância, muda o nosso estado de espírito. Daniel tinha relacionamento com Dario. Quando o rei sabe que aquele decreto tem destino, a Bíblia vai dizer que ele se entristece.
porque ele sabia que eles estavam cometendo uma injustiça. Quando o rei toma ciência, ele se entristece. Quando ele lança Daniel na cova dos leões, ele novamente se entristece. O seu coração fica dilacerado, triste, porque ele não queria cometer isso, mas ele não poderia revogar a sua lei. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: eles tentam criar um flagrante, eles tentam punir Daniel de qualquer forma, mas eles não conheciam o poder da oração. Eles não sabiam que uma vez um homem justo orando, e a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eles não sabiam que o que Deus era capaz de fazer na vida de um homem. E eu quero lembrar isso para alguém nessa semana. Eu não sei o que você enfrenta, eu não sei o que você passa, eu não sei quais são as suas decepções, as suas angústias, as suas preocupações, mas nesta noite eu reforço o que eu falo sempre aqui às terças-feiras: você tem nas suas mãos uma arma poderosa, que é capaz de mudar todas as circunstâncias. Se é livramento, a oração consegue. Se é cura, a oração consegue. Se é mudança em projetos, em processos, a oração consegue. A oração muda decretos, e nós sabemos disso. Agora deixa eu dizer uma coisa para os irmãos nessa noite: aonde está o cerne dessa história? Aonde está o centro dessa história? Por que Daniel também é lançado na cova dos leões? Por causa de uma lei. E a lei é simples: está proibido orar. Já pensou, irmão Manuel, se essa lei é decretada para nós em 2026? Já pensou? Eu acredito que muita gente não ia nem sentir falta. Eu acredito que muitas pessoas não iam nem ser impactadas. Mas aqui, o que lança Daniel na cova dos leões é a proibição. Está proibido orar. Mas Daniel, ele não cumpre essa lei. Ele cumpre a lei do céu. Ele cumpre a lei do seu Deus. Ele decide obedecer ao Senhor. Ele sabe que é uma conspiração. E isso, irmãos, tem acontecido todos os dias. Existem algumas mentes pensantes, alguns intelectuais do inferno, que ficam o tempo todo pensando em elaborar leis para impedir o crescimento, para impedir o desenvolvimento, para frear a ação da igreja. Mas enquanto a igreja utilizar a arma da oração, não há capeta, não há inferno, não há lei que vai impedir o crescimento da igreja. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu preciso que você saiba, irmão, quando você deixa de orar, você alegra o inferno. Quando você deixa de buscar a Deus, há um carnaval no inferno. Mas quando você dobra os seus joelhos e começa a invocar a presença do Deus Todo-Poderoso, o inferno vai acontecendo um rebuliço, porque você invoca a presença do teu Deus. Os demônios precisam bater em retirada. A opressão vai embora, a depressão vai embora, o levante do diabo vai embora. Eu preciso te lembrar nessa noite: quando você para de orar, o inferno se agradece, o inferno se alegra. Mas quando você ora, é os céus que se alegram, é os céus que se movem, é a mão do Deus Todo-Poderoso que age em nosso favor. Orefaço e dequeimes. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu preciso te lembrar, eu escrevi aqui na minha anotação: o inimigo se incomoda com a sua vida de oração. O inimigo não se incomoda com a sua vida de distração, ele se incomoda com a sua vida de oração. Experimenta fazer uma campanha de oração.
Parece que o inferno todo se levanta para fazer você parar de orar. Experimenta fazer um compromisso, falar: não, eu e a minha casa nós vamos buscar a Deus até conquistar. Ele se incomoda, ele se levanta, ele se opõe. Eu anotei aqui: o desejo do diabo é impedir o crente de orar, é elaborar estratégias, é conspirar contra o seu exercício de oração. Ora, será que Daniel não fazia outra coisa a não ser orar? Certamente. Será que Daniel não se comportava de outra forma a não ser orar? Certamente. Mas o diabo foi exatamente no ponto, porque sabe que a oração, uma vez ela interrompida, é a vitória do inferno. Mas uma oração perseverante, insistente, contrita, a Bíblia diz que o Senhor não rejeita, logo Ele age em nosso favor. Aleluia. Quando sabemos disso, irmãos, nós precisamos lutar, insistir e perseverar em oração. Essa é a regra. Há uma reação. Daniel vai para a oração. Só que nós aprendemos algumas coisas interessantes. Daniel vai para a oração. A reação do rei é voltar para o palácio, é suspender a música, é cortar a refeição. Ele suspende tudo. Eu não quero festa, eu não quero alimento, eu não quero música. O texto diz que o rei Dario, ele sabe que um homem justo está preso, ele sabe que um homem honesto está guardado, ele sabe que um homem que não fez nada de errado está lá cumprindo uma sentença. Qual que é a reação do rei? Ele suspende tudo. Mas enquanto ele suspende, Daniel está sofrendo o resultado da sua intercessão. Daniel está colhendo o resultado das suas orações. Pastor, mas eu não tive resposta imediata. Mas eu já disse aqui, eu conheço uma senhora, uma irmã lá em Uberlândia. A mãe dela já faleceu há quase 30 anos. E esses dias ela falou para mim: Eliel, ô pastor Eliel, até hoje eu estou usufruindo, recebendo benefícios das orações da minha mãe. Então as suas orações, elas não são em vão. As suas orações, elas não são em vão. A sua perseverança, ela não é em vão. Deus está colhendo as suas orações. As suas orações não são em vão. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. A resposta de Deus é livramento. A resposta de Deus, Antônio, é uma ação milagrosa. A oração de Daniel, Deus envia apenas um anjo. Um anjo. E o texto diz que esse anjo, ele vai fechar a boca dos leões. Eu tenho aqui algumas informações de alguns estudiosos que falam que os reis naquela época era meio que uma ostentação, era meio que um costume, era meio que uma coisa assim para contar vantagem. Eles mandavam, irmã Dorinha, caçar leões. E era meio que uma ostentação os reis terem criações de leões. Então Daniel, sendo jogado na cova dos leões, ele atendia duas necessidades. A primeira, uma vez Daniel morto, era uma mensagem para os opositores: não se atrevam a questionar uma lei e um edito do rei. E a segunda vantagem para ter Daniel sendo jogado na cova dos leões é que iria sustentar. Os leões estavam famintos, os leões carnívoros, doidos para ter um homem para que eles se alimentassem. Então havia ali meio que uma ostentação, ter uma cova, ter um espaço, ter um buraco com alguns leões
Os reis naquela época, os historiadores afirmam que eles faziam muito questão de que tivesse leões. Leão era sinônimo de poder, leão era sinônimo de ostentação. Então eles tinham nos seus palácios algumas áreas onde que eles sustentavam, eles ostentavam, eles se exibiam com os leões. Mas Daniel era um homem de oração, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e fechou a boca dos leões. Deixa eu dizer, o hino fala que os leões jejuaram. Não jejuaram não, irmãos, não jejuaram. Foi o anjo do Senhor que fechou a boca dos leões. Eles não tiveram força para abrir as bocas, para esmagar e comer Daniel vivo. A pergunta que eu faço, irmãos: vale a pena você orar? Vale a pena você interceder? Vale a pena você ter uma vida de oração? Irmãos, se nós fizéssemos basicamente o que Daniel fazia, orar 3 vezes ao dia, a nossa vida espiritual seria diferente, o nosso culto seria diferente, o nosso temor seria diferente, a nossa disposição para agradar a Deus seria diferente, se nós tivéssemos o cuidado de pelo menos fazer essas orações diárias. A nossa vida seria diferente. Algumas lições para nós concluirmos. Primeiro, oração e fidelidade é o único caminho para nos fazer crescer. Oração e fidelidade. Eu queria que vocês ficassem de pé, que eu quero falar essas coisas para vocês de pé. De pé, por favor. Quer crescer? Quer prosperar? Quer ser uma pessoa diferente? Tem um combo: oração e fidelidade. Oração e fidelidade. Quando você ora e tem fidelidade, o Espírito do Senhor vai te capacitando, vai te abençoando, vai te fazendo sábio, próspero. A vida de Daniel é uma vida de crescimento. Por quê? Porque ele junta a oração com fidelidade. É o único caminho para quem quer crescer. Segundo, situações difíceis e aflições também alcançam os fiéis. Não é só porque nós oramos que nós vamos ficar isentos das aflições, dos problemas. Nós também enfrentaremos problemas, mas com uma diferença: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Terceiro, algumas vezes Deus não vai nos livrar da cova dos leões. Algumas vezes Deus vai nos livrar na cova. Tem hora, irmãos, que você pensa que a luta chegou. Ah, pastor, eu não vigiei. Ah, eu não fechei a minha boca. Mas tem hora, irmãos, que não tem jeito. Deus não vai nos livrar da cova, Deus vai nos livrar na cova. O livramento vai vir da parte de Deus quando você estiver dentro da crise, no meio do problema. Você vai ver a mão do Deus Todo-Poderoso te pincelar e dizer assim: eu cuido da sua vida, eu cuido da sua história, eu vou proteger a sua reputação, eu vou cuidar da sua família. Descanse, o Senhor está te dizendo, Ele não vai te tirar da situação, Ele vai te livrar dentro da situação, para a glória do nome dEle. Nós não podemos perder a oportunidade de glorificar a Deus, não podemos. Depois de muitos momentos de aflição, tem reservado prosperidade para nós, tempos de paz, tempos de alegria, tempos de conquista.
O versículo de número 28 do capítulo de número 6 de Daniel diz assim: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Eu acredito que oração e fidelidade vai prosperar os teus passos. Quantos recebem nessa noite essa palavra? Então, por favor, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos nesta noite essas verdades espirituais, e eu te peço na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor tire do nosso corpo todo o desânimo, Senhor, todo o comodismo, toda a distração, toda a indiferença, Senhor, todo o descaso com a oração, mas que o Senhor possa colocar dentro do nosso coração propósito, determinação, perseverança na tua presença. Senhor, eu oro também para que o Senhor prospere os nossos passos, continue nos abençoando, Senhor, continue fortalecendo, continue, Senhor, prosperando a vida dos teus filhos, colocando, Senhor, os teus filhos em posições estratégicas. A tua palavra, Senhor, também nos garante isso, a bênção do Senhor para aqueles que são fiéis, para aqueles que buscam a tua presença, e nós estamos orando para isso, Senhor, para que o Senhor abençoe o teu povo, faça prosperá-los, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus? Você veio a esse culto? Todos são crentes? Então repitam todos comigo: que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo permaneçam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos nós juntos vamos concordar dizendo amém.